começar então com o assunto, por onde a gente pode começar? Essa relação de médico e Deus, ou a parte espiritual, que parece, né, para muita gente, não tem nada a ver, né? Vocês acham que tá ligado, ou a medicina tem que ser totalmente a parte Na verdade, de fé, de crença? o que eu penso assim, ó, Vilela? A formação médica, não só no Brasil, no mundo, ela te ensina a você observar sinais do paciente, formular diagnósticos e propor um tratamento. É isso que nós somos ensinados. Eu estou formado há 25 anos. E, na verdade, tudo que foge disto, o médico fica desconfortável para explicar e para abordar. Já existiu uma fase que mais médicos não criam em Deus. Eu tenho observado que está tendo uma mudança em relação a esse paradigma, né? Mas, na verdade, existem muitas coisas na nossa vivência. Eu tenho tantas experiências para contar, falar. Inclusive, algumas nós já conversamos aqui nas outras vindas que eu tive aqui. Podemos até abordar novamente algumas delas, que na verdade não explicam pela medicina. Existem coisas, algumas curas, algumas situações completamente improváveis, que quando chega o paciente diz tal coisa e foge daquele raciocínio lógico diagnóstico, o médico fica literalmente embasbacado. E aí o que é melhor fazer? Deixa pra lá, não dá muito assunto. Só que na verdade são coisas que todos vão se deparar mais cedo e mais tarde. E na verdade o nosso corpo, ele, se você tem um pouco de noção de anatomia, é você conhecer os órgãos, fisiologia, que é o funcionamento, e bioquímica, que é a parte das transmissões de minerais, você acaba pensando e entendendo que é impossível isso tudo acontecer pelo acaso. Tem que ter alguém no joystick controlando tudo. Por exemplo, o coração ele bate 100 mil vezes por dia. Sabia disso? Não. Sabe quantas vezes ele bate ao longo da vida? Em média, 3 bilhões de batimentos ao longo da vida. Sabe quantos litros de sangue é bombeado por dia? Não. 8 mil litros. Ô, louco. Por dia. Sem nós precisarmos pensar, sem nós precisarmos apertar nenhum botão, sem nós sentirmos, e ele se adapta em tempo real de acordo com o teu estado. Tu tá estressado, tu tá irritado, tu tá fazendo atividade física, o coração ele começa a aumentar a frequência. Se você tá em repouso, tá descansado, tranquilo, o coração baixa a sua frequência. Nenhuma máquina no mundo consegue adaptar-se em tempo real e continuar assim por décadas, sem estragar. Quem está por trás de tudo isso? A medicina consegue explicar muito sobre... tá funcionando dessa maneira. Mas não explica como tudo isso começou e quem controla isso. Se você compra um carro, teu carro tem quanto tempo de garantia de fábrica? 3 anos, 5 anos, algum tem 10 anos. E se dá um problema nesse período Normalmente 1 ano ou 3, né? E se dá um problema aí, tem os carros chineses agora que tá com 10 anos, mas se dá um problema, tu vai chegar lá, vai ter aquelas letrinhas pequenininhas lá, né? Vai dizer, não, isso aqui não é... Esse problema não tá incluso. Não tá incluso, né? E como é que tantas décadas sem dar problema? Outra coisa, uma abordagem apenas inicial. As nossas células do corpo, que são 30 trilhões de células que nós temos nos nossos órgãos. Cara, como é que ela aprende já desde que a gente nasce a ter tantas funções? Por exemplo, vou falar uma parte técnica aqui um pouco, ó. Ciclo de Krebs, glicólise, gliconeogênese, autofagia, apoptose. Como é que elas... Quem foi que ensinou elas quando a gente nasceu já a fazer isso? Elas sabem exatamente o que fazer, como fazer, em que momento fazer. Isso é algo assim, ó. Por isso, quando me perguntam, sem rodeio, o que tu acha de médicos que não acreditam em Deus?
Porque eu sou cirurgião. E a maioria dos cirurgiões, muitas vezes, ainda mais quando tu é um inexperiente, começando a tua vida, tu acaba, entre aspas, te achando um deus com D minúsculo. Eu vou lá, eu opero um câncer do intestino, eu tiro o câncer. Eu tô com a vida da pessoa na minha mão, né? Na minha mão. Tá entendendo? Mas depois nós aprendemos que isso aqui é algo mais. Claro, tem pessoas que têm mais habilidade, mas é técnica. Outras pessoas podem aprender. Tá? Mas tem coisas que não tem como você conseguir explicar. Por isso, quem que ensinou as células a fazer o que elas fazem? Eu só quero... Bloqueia esse cara que tá falando do meu cabelo que tá pintado. Não tem nada a ver com o assunto. E o cara tá falando do meu cabelo que tá pintado. Bloqueia essa pessoa, por favor. Desculpa, doutor. Uhum. Mas é exatamente isso. 5 minutos. Tá. Isso acaba me intrigando. Então, quando me diz o que tu acha de médico que diz assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Do meu ponto de vista, eu aceito quem pensa isso. Eu acho incompreensível, inaceitável, ilógico e quase insano. Por causa de todas essas evidências que eu conheço e médicos conhecem em relação a isso. E eu poderia ficar aqui citando tantas e tantos assuntos que não tem como ter uma explicação plausível pela medicina. Mais uma vez eu digo, a medicina explica como as coisas acabam funcionando, mas não explica a origem. É que nem a experiência, né? Eu acredito que tudo muda a partir do momento que tu tem uma experiência. Uma experiência com Deus muda a forma como a gente vê as coisas. Não tem como você explicar para uma pessoa que nunca teve experiência isso. A pessoa acha você maluco do que você tá falando. Exatamente. E aí eu falo, relaxa. Um dia, provavelmente, você vai ter alguma experiência e a gente conversa depois, porque não dá para você. Sim. É a mesma coisa de você, de pessoas de cultura muito diferente, falar sobre algo que é oposto. Que não conhece, né? Que não conhece. Aqui a gente come tal animal. Não, aqui é proibido por causa disso. Como vocês comem? Isso daí é sagrado. Então, assim, é uma coisa que é inconcebível para um. E eu, quando eu falo de experiências sobrenaturais, né, eu entendo as pessoas serem céticas, porque eu já fui essa pessoa. Entendeu? E a gente também não. Eu acho que quem acredita também não pode querer ser agressivo com esse tipo de pessoa, né? Porque, pô, você já foi assim ou conhece pessoas que você gosta que são assim. Se você olhar para a vida de Jesus, as pessoas que cruzaram o caminho dele tiveram uma experiência. E para os líderes religiosos né? que cruzavam e olhavam de longe, observando Jesus, eles não conseguiam entender por que aonde Jesus ia, arrastava multidões. Pois é. Por onde Jesus ia, as pessoas vinham. Tanto na multiplicação dos pães e dos peixes ali. Nenhum religioso da época conseguia movimentar o que Jesus movimentava. Mas as palavras dele, a Bíblia diz que tinham vida. Ou seja, as pessoas experimentavam algo. É muito diferente quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus. Tudo muda. Tem um médico, estava me lembrando agora, Dr. Gustavo, ali de Santa Catarina. Dr. Gustavo Bise, se não me engano. Dr. Gustavo, ele também um grande médico, e estava com um filho numa festa, e o filho morreu, e ele fez ali todos os... Reanimação? Reanimação e outras coisas, e viu o filho desfalecer na frente dele. Naquele momento ali, ele pediu para Deus. Ele disse, Deus, se tu existe, traz a vida do meu filho. E ali, daquela experiência, ele veio a se converter, ele e toda a família dele. Então, às vezes, o que falta para as pessoas é ter uma experiência, porque é tudo também uma questão de perspectiva. Eu olhar e ouvir você contando uma experiência de algo real que aconteceu contigo e eu ter essa experiência. Se as pessoas soubessem que existe um caminho para esse sobrenatural, para essa experiência que é muito maior do que eles podem imaginar, eu tenho certeza que as pessoas elas iriam primeiro buscar a experiência para depois falar alguma coisa contra.